Tudo bem? Nesta aula vamos aprender a escrever números na forma de notação científica. Muito bem, como que funciona a notação científica? Eu consigo escrever um valor na notação científica se eu dispuser na forma de um produto de um número A por uma potência de base 10. Tudo bem? Então, o número ele fica na forma de notação científica se tiver essa característica. Quem que é esse A? Esse A acaba sendo um número que fica no intervalo compreendido entre 1 e 10. Então, esse A é um número que fica compreendido no intervalo entre 1 e 10, e esse N acaba sendo ali um número correspondente ao conjunto dos inteiros. Tudo bem? Então, vamos escrever alguns números aqui na forma de notação científica. Então imagine o seguinte, olha só, eu tenho aqui o 2,57 vezes 10 elevado ao cubo. Então observe que esse número aqui está na forma de notação científica, por quê? Porque este valor aqui, ele fica no intervalo entre 1 e 10, então 2,57 ele fica neste intervalo, e essa potência que apareceu aqui, essa potência 3, observe que é um número pertencente ao conjunto dos inteiros. Então, quando a gente escreve um número com essa característica aqui, a gente tem um número escrito na forma de notação científica. Mais um exemplo. Imagine que eu tenho aqui 5,128. 5,128 vezes 10 elevado a menos 2. Então, esse número também está na forma de notação científica, por quê? Porque esse valor que está aqui, ele fica, de fato, compreendido no intervalo entre 1 e 10. E observe aqui também que esse expoente acaba sendo um número pertencente ao conjunto dos inteiros. Então, esses dois valores aqui, eles estão escritos na forma de notação científica. Vamos ver, por exemplo, um caso em que isso não ocorre. Então, vamos lá. Esse caso aqui está escrito na forma de notação científica, esse também. Vamos colocar aqui uma situação bem comum que não está escrito na forma de notação científica. Vamos lá. Imagine que eu tenho aqui o número 0,36. Isso vezes 10 elevado à quinta. Esse número ele não está escrito na forma de notação científica, por quê? Porque esse resultado aqui, ele teria que ficar entre 1 e 10. E esse resultado aqui, ele não fica entre 1 e 10. Então, só disso daqui eu já posso marcar que está falso. Falso, por mais que aqui esteja realmente aqui um número inteiro. Mas como esse número A, primeira parte ali, não ficou entre 1 e 10, não está na forma de notação científica. Tudo bem? Então beleza. Então eu posso colocar ele aqui, ó, 3,6. Se eu tivesse ele como 3,6, Aldo, estaria bom? Estaria bom. 3,6 daria certo. Mas olha só, ali em cima eu não posso colocar, por exemplo, uma potência do tipo 5,1. Por que que eu não posso colocar uma potência 5,1? Porque esse 5,1 aqui, ó, não é um número que pertence ao conjunto dos inteiros. Então, se não é um número inteiro, então quer dizer que também está errado e eu não posso escrever isso na forma de notação científica, por mais que, de fato, esse 3,6 satisfaça ao intervalo que fica entre 1 e 10. Tudo bem? Então, nós fizemos dois casos que estão em notação científica e dois casos que não estão. Então, você tem que olhar o número que está ali na frente e o expoente da base 10. Beleza? Então, agora a gente também tem que fazer o seguinte: a gente também tem que saber pegar números que vão aparecer nas questões e transformá-los nesse formato. Então, como que a gente pode proceder com isso daqui? Então, agora é o seguinte, ó. Eu quero fazer agora uma transformação. Imagine que eu tenho um número 5.130 e eu preciso escrever esse número em notação científica. Então, o que que eu vou fazer? Para ficar em notação científica, não pode ficar esse número porque o resultado tem que ficar no intervalo entre 1 e 10. Então, veja, se ele tem que ficar entre 1 e 10, onde que essa vírgula vai ter que aparecer? Ela não pode aparecer aqui, porque senão ficaria 513. A vírgula não pode aparecer aqui, porque senão ficaria 51,3.
A vírgula vai aparecer aqui, para ficar 5,13. Então, é só você pegar o número e de fato colocar ali, ó, a vírgula nessa posição aqui. Veja que escrever esse zero ali, por último ali, ele vai ser irrelevante, indiferente, tudo bem? Bom, mas esse número está diferente do outro. Está diferente do outro por quê? Porque nós voltamos três casas, né? Então, o certo é essa vírgula ficar lá no final. O certo é eu colocar essa vírgula três casas ao final. Então, eu não posso modificar o valor. Então, ao multiplicar por 10 ao cubo, eu avanço aqui essas três casas, né? E ao avançar essas três casas, o número fica igualzinho ao que era anteriormente. Agora, perceba que nesse formato que apareceu aqui, de fato, ele satisfaz a situação de ficar escrito em notação científica. Olha só, esse número aqui, ele é um valor inteiro, e esse valor que apareceu aqui, o 5,130, é o mesmo de escrever 5,13, ele de fato fica no intervalo entre 1 e 10. Vamos pegar aqui um outro exemplo agora. Agora, imagine que a gente tem o seguinte: eu tenho aqui 26,8. Esse número não está na forma de notação científica. Então, eu tenho que fazer essa vírgula voltar uma casa para ficar 2,68. Veja que esse número está diferente do original. O original é 26,8. Então, para ele ficar igualzinho ao número original, eu tenho que multiplicar aqui por 10. Por 10 elevado a quanto? Eu preciso multiplicar por 10 elevado à primeira, para justamente essa vírgula avançar uma casa. Tudo bem? Aí, ao avançar uma casa, nós vamos ter exatamente o mesmo resultado. Veja que isso daqui está em notação científica, porque este resultado escrito aqui, ele de fato fica no intervalo entre 1 e 10. Então, aqui essa potência é um número inteiro. Tudo certo. Agora vamos lá. Imagine que a gente tem um número ali que seja um número menor do que 1. Imagine que a gente tem uma situação aqui como essa, resultado 0,15. Eu tenho 0,15. Esse número não está em notação científica, por quê? Porque eu preciso colocar ali um valor que fique entre 1 e 10. Então agora eu vou fazer o processo contrário, eu vou pegar essa vírgula, eu vou puxar ela uma casa para a direita, beleza? Eu vou escrever aqui 1,5. Agora sim. Só que o número 1,5 é diferente do 0,15, né? Então eu tenho que voltar essa casa, né? Eu tenho que voltar essa vírgula uma casa, então eu tenho que multiplicar por 10 elevado a menos 1. O expoente negativo faz, de fato, a vírgula voltar ali para a esquerda, tudo bem? Então quer dizer que agora esse número de fato está escrito em notação científica. Veja que o 1,5 ele fica compreendido nesse intervalo, certinho, e aqui com certeza é um número inteiro. Beleza? Mais um exemplo aqui. Exemplo, imagine que nós tenhamos aqui um número 0,00283. Então, eu preciso fazer com que essa vírgula ela venha para cá, ó. Ela venha para cá, para ficar 2,83. Então, eu preciso fazer com que ela avance três casas ali, não é verdade? Então, ao avançar três casas, nós vamos ter o 2,83. Só que olha só, a vírgula ela veio para cá e ela tinha que estar ali. Então eu tenho que colocar uma potência de base 10 para corrigir essa situação. Então vai ser 10, mas eu vou precisar voltar então essas três casas. Então se eu vou precisar voltar essas três casas, isso daqui então vai ser 10 elevado a menos 3. De fato, agora está escrito em notação científica, porque esse valor 2,83 fica no intervalo entre 1 e 10, e essa minha potência aqui, esse meu expoente, acabou ficando um número negativo. Tudo bem? Então, nós podemos ter números, né, que são números gigantescos aí, e aí o que isso daqui serve justamente para a gente não ficar escrevendo. Imagine colocar uma infinidade de valores de zero. Ficaria um pouco difícil para quem está lendo entender isso e compreender a ordem de grandeza desse valor, né? Então, para isso, a gente acaba utilizando essa notação. Imagine, por exemplo, ali que a velocidade da luz ela é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo.
a velocidade da luz é de aproximadamente ali 300.000 quilômetros a cada segundo. Eita, é um número muito grande. É um número muito grande. Então, o que que a gente pode fazer aqui? Se eu colocasse em metros, né, ia ficar um número bem mais gigantesco ainda aí, né? A gente coloca ele em notação científica. Então, como é que a gente expressa isso em notação científica? Eu vou botar a vírgula bem aqui, ó, para ficar 3,0000000 ou simplesmente 3. E aí, eu vou avançar quantas casas daqui para cá, ó? Nós vamos avançar aqui 5 casas, tudo bem? Então, ao avançar 5 casas, nós vamos ter qual valor aí? Nós vamos ter o valor 3 vezes 10 elevado à quinta quilômetros por segundo. Então, veja que agora ficou, de fato, um resultado escrito em notação científica, porque esse número está aqui no intervalo entre 1 e 10, e essa potência aqui é um número inteiro, tudo bem? Aí, por exemplo, imagine, aí vai aumentando, né? Imagine que eu tivesse escrito isso em metro por segundo. Poxa, cada quilômetro corresponde a 1.000 metros. Então, imagine esse resultado aqui em metro por segundo. Ia ser o quê? Ia ser, ó, 300, aí os 3 zeros ali depois seria quilômetro por segundo, mais 3 zeros, isso daria metro por segundo. Olha o tamanho desse número. Imagine você pegar potências ainda que são maiores do que isso. Na realidade, se você olhar ali para a física e para a química, eles vão trazer números que têm uma quantidade de casas muito maior do que essa daqui. Por exemplo, o diâmetro de um elétron, né? Então, são coisas aqui que são absurdos, são números que são muito grandes ou números que são muito pequenos, né? E aí, vamos lá, como é que a gente faz para transformar isso? A vírgula tem que ficar aqui. Então, eu vou escrever 3, 10 elevado a quantos? Quantas casas nós temos daqui para cá? Observe que são 8 casas, não é verdade? Então, 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, tá bom? Então, a gente acaba utilizando então essa notação científica justamente para a gente representar o número nesses padrões, e números que são gigantescos e números que são muito pequenininhos. Espero que você tenha aproveitado bastante. Bons estudos e até a próxima.